Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, aqui presentes, aí em casa também, né? Mais uma tarde, um início de noite, né? Com Jesus, né? É por Ele que nós estamos aqui reunidos, não tenha dúvida, né? E como Ele mesmo disse, quando estivéssemos reunidos em Seu nome, Ele estaria no nosso meio. Então só basta a gente se ligar, tá? Tem os recadinhos da noite de hoje. Se possível, a gente pede que desligue os celulares, não é? Sobre os cursos da casa, procurar aqui na secretaria informações, tá? A gente tem vaga ainda para os cursos, tanto do primeiro quanto do segundo e terceiros anos, tá bom? Os cursos são, principalmente, tem um curso do livro Nosso Lar e tem o curso de desenvolvimento do mediúnico também, tá? Muito interessante. A gente ainda está em reforma, né, na casa, por isso que a gente está aqui, excepcionalmente aqui nesse espaço, porque o nosso salão está em reforma, né? E quem puder contribuir com alguma coisa também para a reforma, tudo que é feito na casa é feito com doação, né? A casa não tem nenhum fim lucrativo, então quem puder e sentir no coração vontade de ajudar, fica à vontade, procura a secretaria também para ajudar a gente a concluir a obra, tá bom? Acho que era isso, dos recadinhos, tá? Vamos ler a psicografia, que se intitula Materialismo. No cotidiano atarefado, no trabalho atribulado, na vida agitada, não nos esqueçamos de olhar o céu, de olhar o mar, de olhar o horizonte infinito, de sorrir com uma criança, de segurar uma flor, de cuidar de um animal, de dar as mãos a outro ser humano, a fim de que não percamos a verdadeira identidade do espírito. E lembrar que a vida é ainda muito mais do que os olhos veem. Os materialistas são pessoas que enxergam, mas não olham a vida. Quanto mais o que é invisível aos olhos. E não se pode presumir se o coração não der anseios de amar. Essa mensagem foi recebida aqui na casa pela médium Elaine em 29/8 de 2016. Tá? Legal. Então, mais uma vez, né, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre, aos mentores da casa e aos benfeitores da casa que prepararam esse ambiente antes da gente chegar e que aqui continuam mantendo as vibrações e a sustentação para o trabalho de hoje, pedimos a sua paz, a sua permissão e a sua proteção para iniciar mais um trabalho na noite de hoje. Pai, que o Senhor abençoe a nossa irmã Nislene, que vem trazer a mensagem de hoje, que o Senhor possa usar a boca dela, Pai, a boca e o coração dela para falar conosco. Pai, nós te agradecemos a oportunidade, que nossos corações se encham com teu amor e a tua luz, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja, graças a Deus. Irmã Nislene, está com a palavra. Oi, boa noite.
Eu sumo aqui atrás, né? Esqueci de vir de saltinho, esqueci desse detalhe. Então hoje nós vamos conversar sobre a cura pela fé. E eu trouxe algumas histórias para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E trouxe um texto bíblico que começa falando assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, um profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua prece, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei anos aos teus dias, te darei mais 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei de Assíria, a ti e esta cidade, e defenderei a todos. Ezequias, ele era um rei muito bom na época, e ele confiou e ele acreditou em Deus, ele obedecia a Deus. E ele era um rei que ele realizou profundas reformas religiosas lá naquele povoado. E ele eliminou a idolatria, porque as pessoas eram muito idólatras, e ele resgatou então a adoração a Deus, ao Senhor. Mas no apogeu da sua carreira, ele ficou doente. E essa enfermidade era grave e mortal. Então, o que fez esse rei quando ele recebeu essa notícia? A Bíblia diz que ele chorou e ele abriu o seu coração a Deus. E pelas suas palavras, então, nós vemos que ele estava preparado para morrer. Mas ele não se conformava em deixar aquele mundo na flor da idade e sem terminar aquilo que ele estava fazendo. Então, desesperadamente, ele clama a Deus. E nós vamos notar que o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e ali ele orou. E aí nós podemos pensar assim: muitos de nós, no lugar de Ezequias, o que a gente ia fazer? A gente ia reagir diferente. Imagina se chega um profeta, alguém fala pra gente: olha, você vai morrer, essa doença que você tem aí é sério demais, não tem cura. Mas ele e nós ficaríamos desesperados, certamente, e descontraríamos. Alguns de nós poderíamos cair em profunda depressão. E até haveria aquelas pessoas que iam blasfemar contra Deus. E outras iriam até cobrar, falar: ah, como assim, Deus? Estou aqui como ele, fazendo tantas coisas boas, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo ao outro, e agora tenho essa doença grave e mortal, como assim? E cadê meu merecimento? Nós certamente faríamos isso. Mas, e tem pior ainda, aquelas outras pessoas que poderiam até se suicidar ao saber que tem uma doença séria. E, enfim, seriam várias reações diferentes de cada um de nós. E diferente do rei Ezequias. Só que mesmo tomado por uma profunda convicção, ele poderia agir como ele agiu. Com o corpo debilitado, enfraquecido pela enfermidade, mas ele tinha um espírito forte. Então, ele não conseguia levantar daquela cama. Então, é onde ele vira para o lado e ele fala com o Senhor. É onde ele fala com Deus. E ele faz um clamor e ele pede para que Deus ouça a oração dele. Então, nós vejamos o seguinte: o primeiro recurso, e que quando ele soube que ele estava doente, foi a oração. Então, Deus, ele sempre tem um propósito na vida de todos nós. Mas ele deseja que todos nós
saibamos que precisamos parar e orar e pedir para que Deus faça a vontade na nossa vida, e não a vontade dele, não a nossa. Então é isso que a gente precisa pedir para Deus. E essa função de orar é a função que vai abrir o caminho para que Deus realize a vontade dele na nossa vida. Então, quando nós oramos, a gente abre portas para que Deus faça algo por nós. E essa confiança, então, que nós precisamos ter em Deus. Que se nós pedirmos algo a Ele, e se for do nosso merecimento, a gente vai ter. Então, nós sabemos que Deus ouve tudo que nós pedimos. E estamos certos que em algum momento a gente vai receber aquilo que nós pedimos. A oração, ela é um diálogo com Deus. E então, a gente precisa estar atento a respostas. Porque quando a gente conversa com o outro, quando a gente está dialogando, a pessoa sempre vai interagir conosco. E nós estamos perto, nós entendemos. Mas é a oração com Deus. Em que momento que a gente vai ver essa resposta, esse retorno com Deus? Então a gente tem que estar atento, porque Ele vai nos responder. E Ele vai nos responder através de circunstâncias exteriores. São coisas que nós precisamos estar atento. E então, através da oração, nós colocamos toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus, crendo que Deus, Ele é poderoso e Ele pode trazer essa paz que nós precisamos para resolver os nossos problemas da melhor maneira possível, mas a maneira de Deus. Então, eu trouxe essa historinha do Ezequias para que a gente reflita no tema de hoje, que é a cura pela fé. E aí, pergunto também a vocês, será que vocês todos aqui, vocês em casa, acreditam que a fé pode sarar uma pessoa doente? Porque será que existe uma importância na fé no restabelecimento de alguém? Bom, antes de tudo a gente tem que pensar também o que diz a Organização Mundial da Saúde sobre a doença, a saúde, na verdade. Porque a OMS, ela traz pra gente que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E que essa definição para eles vai além do que a doença. Porque nós entendemos assim, eu tenho saúde. Eu tenho saúde porque eu não estou doente. Mas ter saúde não é só isso. Saúde é muito além. Então a gente tem que pensar nisso também. Porque a OMS, ela não faz uma referência à fé. Isso ela não diz. Mas os meios acadêmicos até desprezam a fé. Mas alguns estudos agora, a ciência, já tem confirmado essa importância. E tem alguns estudos que eles fazem na importância de quem tem fé e de quem não tem. Né? Eles fazem estudos, eles fazem testes, teses. E eles descobriram que as pessoas que têm fé, a recuperação é muito mais rápida, é muito mais eficiente. Então, nós precisamos entender que precisamos ter esperança no tratamento, na cirurgia, em tudo que envolve o restabelecimento que vamos precisar passar. Mas nós precisamos também ter confiança em Deus, em tudo, porque sempre vai ter uma saída para aquilo que nós estamos passando. E a fé, ela não é algo mágico, mas a fé é uma adesão, é algo que a gente precisa trazer para dentro de nós e acreditar. E vivê-la, principalmente. Então, para viver essa fé, a gente tem que entender em quem a gente está acreditando, em quem a gente está confiando. E como que a gente vai confiar numa pessoa que a gente não tem um contato mais íntimo? Então, para confiar em Deus, a gente tem que ter esse elo. E o elo é a oração. Aí a gente vai acreditar e a gente vai confiar naquele ser que nós estamos colocando a nossa oração ali em busca. E Deus disse em certo momento, na Bíblia também, lá no Velho Testamento, que Ele falou assim, não busque a perfeição, mas caminhe na minha presença e eu te aperfeiçoarei a cada passo que você der.
Olha só que importância é isso. Então Deus falou, esteja sempre comigo, né? Caminhe nas minhas veredas, aonde eu estou te induzindo. E é nesse caminhar que nós vamos progredir. E a nossa busca ao alto, nós vamos aprender a crescer. E nós vamos a crescer na nossa fé. E perceber, então, Deus agindo na nossa vida. Deus agindo na nossa família, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Então, fé, ele é um dos grandes instrumentos para o processo da cura. Ele não é o único, mas é essencial que nós tivermos essa fé. E a fé, ela é uma entrega, ela é uma mudança muito grande. Por quê? Porque foi por meio da fé que aconteceu tantas coisas que nós lemos lá nos evangelhos. Nós vemos que foi através da fé que Abraão se tornou pai. Foi através da fé que Moisés falou que aquele mar ia abrir e abriu. Era o que eles acreditavam. Então, pela fé, o Davi lançou a pedra no Golias. Imagina, aquele piquititico, aquele homem, foi lá encarar aquele grande, gigante. Mas por quê? Ele sabia que ele ia perder. Ele era piquititico, mas ele tinha uma fé. Ele acreditava que se ele fosse ali, ele ia conseguir vencer aquela pessoa. Então, a fé pode transformar a vida de todos nós. Ela pode transformar a minha vida, a sua, de todos nós. E ela pode mudar ainda corações endurecidos. A fé pode mudar a vida de um homem, de uma mulher, e através de um testemunho que alguém nos der. Quantas vezes nós ouvimos alguém nos contar algo da sua vida pessoal, que foi mudada pela vida dela, e aquilo foi um exemplo para outras pessoas. Então, Deus pode curar, sim. E como se fosse algo sobrenatural, prodígios, milagres, como nós vemos Jesus que fazia. E aí, então, Jesus, ele esteve entre nós. E Jesus fez várias coisas. Ele curava várias pessoas. E ele dava oportunidade, através daquela cura que ele fazia, para transformar vidas, para transformar a pessoa, para transformar pessoas e que elas fossem melhores a partir daquele momento. Porque quando ele curava um corpo físico ali, ele estava abrindo, na verdade, um novo caminho para aquela pessoa. Ele estava dando oportunidade para que ela refletisse sobre a vida dela e, a partir daquele dia, ela pudesse renascer. E aí, então, eu trouxe algumas curas para a gente pensar um pouquinho que Jesus fez. E naquele tempo, então, Jesus saiu da região de Tiro, ele passou por alguns outros lugares, até que ele chegou ao mar de Galileia. E ali, então, trouxeram para ele um homem surdo. E aquele homem falava com dificuldade. E então eles pediram que Jesus lhe impusesse a mão. E Jesus afastou-se com aquele homem para fora da multidão. Em seguida, ele colocou os dedos dele nos ouvidos do rapaz, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Olhando para os céus, ele disse uma palavra como que se dissesse, abra-te. E imediatamente aqueles ouvidos se abriram. A língua do rapaz se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Então Jesus falou assim para ele, vá, mas não conte para ninguém. Mas quanto mais Jesus pedia, mais eles falavam para os outros. E as pessoas ficavam impressionadas com o que Jesus tinha feito. E aí também o Evangelho, eles relatam a história de um outro homem, que como muitas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, vivia à margem da sociedade, com abandono, com preconceito, com desigualdade. E o texto fala então de um homem que ele vivia sendo carregado numa maca. E aquele dia, porque ele não andava, os 4 amigos deles sabiam onde Jesus estava falando. E aí eles pegam aquele amigo, colocam numa maca e eles vão atrás de Jesus. Mas tinha uma multidão enorme. E
eles não conseguiam acessar Jesus, eles não conseguiam chegar na porta daquela casa. Foi quando aquele homem, os 4 amigos, eles tiveram a ousadia e eles subiram pelo telhado daquela casa. E aí eles tiraram ali, destelharam a cobertura e eles desceram pelo teto até onde Jesus estava. Então, diz os evangelhos que Jesus falou assim, quando viu eles: nossa, a sua fé é muito grande, então perdoado estão os teus pecados. E a partir daquele momento, então, aquele homem paralítico, ele não recebeu somente a cura física, mas ele também recebeu a cura espiritual e ele saiu dali uma nova pessoa, livre de toda a culpa e de toda aquela rejeição social que ele vivia. E aquele paralítico, ele tinha um objetivo. E ele foi através do objetivo dele, ele buscou alcançar. E ele foi perseverante, ele foi destemido. E ele teve a fé naquela pessoa de Cristo. Ele acreditou. E com certeza, ele já havia ouvido falar sobre Jesus, que Jesus curava as pessoas. E aquilo trouxe para ele toda uma esperança de que ele poderia ser curado também. E que ele poderia ser livre daquela paralisia que ele tinha. E nós, na nossa vida, nós também podemos, e muitas vezes, nós nos deparamos com problemas, com crises, com momentos difíceis, que a vida fica falando um não para a gente o tempo todo. E tem momentos que a batalha é grande e parece que a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E muitas vezes nós precisamos de ajuda também. Mas nós, como aquele homem, nos deparamos com multidões indiferentes à nossa frente. Com pessoas egoístas que só pensam em si e impedir ainda a nossa passagem para a vitória. Então, como aquele paralítico e os seus 4 amigos, nós também não devemos deixar os problemas e as dificuldades, as crises, os nãos que nós ouvimos das multidões, de impedir que a gente realize os nossos sonhos. Então a gente também tem que conseguir vencer essas batalhas, não dar atenção a essas pessoas, essas multidões que sempre estão aos nossos lados, nos impedindo de continuar a nossa caminhada, nos impedindo de chegar a Deus e pedir a Deus que Ele nos dê visão, que Ele nos dê força, que Ele nos dê fé, que Ele nos faça enxergar outros caminhos que nos leve a alcançar os nossos objetivos. Então a gente tem que ter essa determinação, a gente tem que ter esse objetivo como aquele homem teve. E a gente pedir para Deus também que consiga ajudar-nos a passar por esses momentos difíceis. Mesmo que pareça impossível, mas a gente tem que lembrar que para Deus nada é impossível. E aí também tinha Jesus, que um dia ele sai com seus discípulos e ele entra na cidade de Jericó. E ali também, novamente, uma grande multidão estava sentado junto do caminho e ali tinha um mendigo, que ele era cego, chamava-se Bartimeu. E este, quando ele viu Jesus, que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar por ele, né? Começou a chamá-lo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam e pediam para que ele calasse. E quanto mais as pessoas falavam para ele: se cale, mais ele chamava Jesus. E aí Jesus, vendo, falou: pode vir até mim. E aí ele foi até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala assim para ele: que queres que eu faça? E aí o cego respondeu: mestre, eu quero ver, eu quero que eu veja, que eu seja curado. E Jesus falou assim para ele: vá, a tua fé te curou, te salvou.
E imediatamente ele começou a vê-lo. E aí, nós também podemos perceber que muitas pessoas estão caminhando sem enxergar. E por isso que Jesus perguntou para ele: o que quer que eu faça? Por quê? Porque, de repente, ele poderia ter algo que incomodasse mais ele do que a cegueira. De repente, ele poderia ter uma dor severa na perna, uma dor nas costas, que ele queria se livrar daquela dor. E Jesus, ele conhece a nossa alma. Jesus conhece, por isso que ele não vai curando. Ele pergunta para a gente: o que é que você quer que eu faça por você? Porque se dizer que queremos enxergar, nós temos uma grande responsabilidade nessa nossa resposta para Jesus. Porque, na verdade, poucos querem ouvir, poucos querem enxergar, abrir-se para um novo. Porque no momento que nós falamos que nós queremos ver, a gente tem que ver coisas diferentes. Como eu disse, a gente precisa renascer. Quando a gente fala que a gente quer ouvir, a gente tem que saber o que a gente vai ouvir de verdade. Porque o que vai resolver a nossa vida se a gente continuar cego diante dela. E a gente precisa então pedir para Jesus para que a gente possa então enxergar a nossa vida de uma maneira diferente. É isso que a gente tem que pedir para Jesus. E Jesus, ele vai nos ouvir. E ele vai nos perguntar: o que você quer que eu faça por você? E se queremos a cura, então nós precisamos dar uma resposta satisfatória para Jesus. Se nós queremos sabedoria, se nós queremos um emprego, o que a gente precisar para Jesus? A gente tem que saber ser preciso na nossa resposta para Ele. A gente tem que saber conversar com Jesus. Porque se nós fizermos uma proposta para Jesus: mestre, eu quero enxergar na minha vida de uma maneira diferente. Então, o que vai mudar nisso, quando a gente fazer essa proposta para Jesus? Porque a gente está perguntando para Ele: me faça ser diferente, me faça enxergar diferente, me ouvir coisas diferentes. Então, a gente tem que estar pronto para isso. E a vida não vai mudar, mas a nossa maneira de olhar para a vida vai. A nossa maneira de escutar as coisas vai. E esse é o objetivo do Evangelho: mudar a forma de ver as coisas. Nós podemos passar uma vida toda sem ver os recursos que Deus nos dá. Nós perdemos coisas grandiosas que Deus nos oferece. Nós não conseguimos enxergar isso. Então, para que nós possamos ver tudo o que acontece ao nosso lado e encontrar Jesus realmente nas nossas orações, para dizer para Ele de uma forma objetiva o que a gente quer na vida, a gente precisa dessa fé. Mas a gente precisa dessa fé aliada a uma atitude que transformará então a nossa vida, que vai transformar o nosso ser. E essa fé então vai curar as nossas dores e mudar o jeito de nós olharmos para o outro, mas olhar também a forma que nós olhamos para nós. E todas essas histórias então que eu trouxe para nós tem um propósito de cura que nós almejamos. Aquele rei estava doente, queria a saúde dele de volta. O surdo, o paralítico, o cego, eles tiveram a vida deles restauradas. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensamento, nosso modo de encarar a vida, as doenças principalmente, as nossas limitações, nossas falas, a nossa vibração em relação a tudo que nós estamos passando. Pois que de que adianta? Olha só, a gente orar para Deus, e quando nós oramos, é um breve momento do nosso dia. Nós não ficamos o dia todo orando. Então ali a gente conversa, mas fora daquele momento da oração com Deus, nós ficamos naquela vibração de doença, de energia, de que será isso que eu tenho?
Aí eu começo a conversar com outras pessoas, né? Eu sinto isso, aí o outro, mas eu também sinto isso. Aí a gente vai olhar na internet o que é aquilo. E a gente já dá um diagnóstico severo ali para nós. E aí, de repente, não é nada disso. Mas nós ficamos conectados a essa sintonia de doença. Então nós precisamos mudar, porque o nosso cérebro entende que nós estamos mandando essa mensagem o tempo todo, que nós somos uma pessoa doente. Então a gente precisa melhorar. E como que eu vou melhorar isso? A gente precisa mudar esse canal de vibração e pedir nas nossas preces para que Deus também nos ajude a mudar essa nossa vibração e a nossa forma de ver e sentir a vida. Porque muitas vezes nós não estamos recebendo a graça de Deus porque nós não aprendemos com aquela doença. E às vezes a gente pensa assim, mas doença tem alguma coisa para me ensinar? Tem. Uma das coisas que nós podemos aprender com a doença é a humildade. E nós não percebemos isso, porque quando nós estamos doentes, a gente precisa do outro. Algumas vezes, quem já ficou aqui hospitalizado sabe, ou ficou em cama sabe. A gente precisa de alguém que venha nos ajudar a levantar, a trazer uma comida na cama, às vezes até nos dar banho, trocar de roupa. Aí a gente percebe que a gente precisa ser humilde para aceitar isso. Ou então, é fácil a gente se sentir melhor que o outro. Por isso que às vezes a gente não quer ser humilde, que fala, não, eu ajudo. Mas quando a gente tem que receber ajuda, é mais difícil. E um dos ensinamentos da doença é isso, a gente aprender a ter mais humildade. Porque neste momento, como eu disse, a gente percebe que a gente precisa do outro. Então, ao analisarmos a nossa conduta, nós também vamos deparar com sentimentos inferiores que nos adoecem, como a mágoa, a inveja, a raiva, tantas coisas que refletem no nosso corpo físico e que nos deixam doentes também. Então a gente precisa mudar o nosso pensamento, mudar as nossas emoções e sentimentos, porque isso também nos adoecem. Aí a gente vai no médico e fala, mas eu sinto isso, e o médico não descobre o que a gente tem. Não descobre por quê? Porque é emocional, é psicológico. Então, pode fazer uma bateria de exames que não se descobre. É dentro de nós essa mudança que tem que acontecer. Então, essa cura só vai vir quando a gente renovar a nossa mente, a nossa mentalidade. Então, quando Jesus falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai estar perdoado, em momento algum ele estava falando que nós não somos responsáveis por nada. Ele estava falando que a gente precisa mudar a nossa conduta de vida. E estamos hoje, então, aqui reencontrando a palavra de Cristo que nós perdemos ou esquecemos em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, e sentindo o peso da responsabilidade. Porque não é simples. A gente joga tudo para Cristo, para a religião, para Deus, e a gente não entende que muita coisa está dentro de nós. E que se nós permanecermos cegos, surdos, paralíticos diante da vida, não vai acontecer essa transformação que a gente precisa. E talvez esse seja o momento mais decisivo da nossa vida. E Jesus está aqui, nos amparando nas nossas decisões, nos intuindo a retomar esse caminho do bem, que somente através do Evangelho nós encontraremos a cura para tudo aquilo que nós precisamos. Então é essa reflexão que eu trouxe para nós hoje, para que a gente pense um pouco que a doença não é algo só físico, a doença vai muito além. E que essa cura, muito dela depende da nossa mudança de pensamento, de sentimento, de emoção, de que como a gente está conduzindo a nossa vida, para que realmente seremos merecedores e não ficarmos só pedindo a Deus e achando que Ele não está nos respondendo. Mas Ele está aí. Mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de ver, mude a sua forma de sentir as coisas do dia a dia. Obrigada. Bom, que a gente reflita, né? Que a gente reflita. Vamos fazer uma oração, pode apagar. Vamos fazer uma oração
para que Deus possa fortalecer nossa fé, então, nos ensinar cada dia mais a orar, né? A conversar com Deus e ouvir a sua resposta, para que nós busquemos cada dia mais a cura da nossa alma e dessa maneira a cura do nosso corpo, né? A gente agradece a Deus por essas palavras e a irmã Nislene que trouxe esse estudo com muito amor e carinho para nós. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade, por essa vibração. Que Jesus continue em nossa vida, em nosso pensamento, em nossas orações. Que nos leve para casa em segurança e acompanhe os nossos passos. E que nós queiramos sempre estar ao seu lado, seguindo os seus passos, porque como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se tem alguém que quer o nosso bem, é Jesus. E através dele podemos mudar sim a nossa vida e a nossa história, para a gente enxergar e ouvir melhor. Agradecemos a Deus a oportunidade e com uma oração do Pai Nosso, encerramos o trabalho dessa tarde hoje e na sequência teremos os passes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus.